Bom, então o Amintas de Barros, ele surgiu através de um decreto no ano de 81, né? E um dos primeiros pontos que a gente começou a discutir, começou a pesquisar, era o próprio nome, da onde que viria, se era realmente uma homenagem a um herói do Cerco da Lapa, ou se seria mesmo por causa do governador de 1980, que era o governador Ney Braga, que teria Ney Amintas de Barros Braga. Então a gente começou a levantar dúvidas, hipóteses, encontramos documentos que falavam sobre o Ney Braga, que seria Amintas de Barros Braga, e ficamos com muitas dúvidas. Fizemos uma pesquisa de campo, fomos até a cidade de La Lapa, né, junto com professores e com alunos, um trabalho super pedagógico, bem bacana. E fomos também fazer uma pesquisa no Colégio Brunete, porque seria a primeira estrutura do Colégio Amintas, inclusive é uma estrutura até hoje do Estado, segundo a diretora do Colégio Brunete, da Escola Brunete, do Colégio Brunete. E todo esse nosso percurso de pesquisas foi em torno, então, de tentar decifrar, enfim, quem seria esse Amintas de Barros, quem que o nosso colégio está homenageando, se ele seria o do Cerco da Lapa, e acabamos tecendo uma teia de história envolvendo muitos nomes, como Semiramis, que estaria ligada como filha do Amintas de Barros, herói do Cerco da Lapa, que morreu em combate, que daí seria, no caso, mãe do ex-governador Ney Braga, o famoso Ney Amintas de Barros Braga, né? Ney Amintas de Barros Braga. Bom, e nessa nossa brincadeira histórica, nessa nossa pesquisa histórica, pioneira no nosso colégio, a gente fez todo esse resgate, então, partindo desse método. Bom, isso no segundo capítulo, no primeiro capítulo sobre a história do Colégio Amintas de Barros, né? E da onde que viria esse nome, agora vocês tendo o livro em mãos, vocês vão receber no final do lançamento, fica agora para vocês, por próprio mesmo, vocês mesmos descobrirem da onde vem então o nome Amintas de Barros, que eu não quero estragar a brincadeira, né? Bom, no segundo capítulo, então a gente vai fazer um outro tipo de trabalho de estudo sobre história também, que se chama Histórias e Memórias do Colégio Amintas. E o livro vai nos contar um pouco sobre essas trajetórias de cada personagem, né, ex-diretores, as suas dificuldades, seus desafios pedagógicos, né? É uma fala muito marcante em todos os entrevistados, foi a melhoria e o desenvolvimento na estrutura que o Colégio Amintas passou. Achei muito legal, e eu não posso negar, como historiador, que participando de todas as entrevistas, você acaba imaginando a fala das pessoas, as dificuldades encontradas, porque faltavam recursos não apenas de materiais, mas até mesmo de verbas, todo um processo de melhoria que essas pessoas, né, ex-funcionários, ex-diretora, a diretora Márcia Ferri, Dona Elônia, que estava conosco até pouco tempo atrás, o ex-aluno Leônidas, que hoje é professor do colégio, e a nossa funcionária Tita, nossa colega de trabalho, que inclusive trabalha até hoje ainda no Amintas, né? Mais de 30 anos no Amintas. Então esses personagens fizeram a sua entrevista relatando, contando um pouco de todas essas dificuldades que eles enfrentaram aqui conosco. O projeto Blog Ambiental surgiu a partir de uma sugestão do governo. E aí nós resolvemos abraçar essa ideia. Pensei, puxa, blog ambiental, como que nós vamos trabalhar com esse tema? Aí me veio a ideia de fazer um blog jornalístico. Pensei então em dividir os alunos em grupos e cada grupo fazer uma pesquisa relacionada ao meio ambiente. E foi de fato o que aconteceu. Os alunos criaram o nome do blog. Então foi feita uma pesquisa e eles escolheram o blog Amintas Consciente e aí foram divididos em grupos e cada grupo escolheu que tema trabalhar.
eles começaram a partir da escola, então a questão do lixo na escola, do hábito dos alunos jogar lixo no chão. Então eles fizeram fotografias, fizeram filmagens, fizeram entrevistas com os próprios colegas. E aí foi abrindo. Aí foi no entorno da escola, no bairro, e foram inclusive em alguns órgãos públicos. E fizeram a matéria. Eu marcava com alguns grupos para ver o material que eles trouxeram, para ver como que eles fizeram a matéria. Aí a gente montava o texto, selecionava as imagens, editava os vídeos e aí inseria no blog. Então esse trabalho foi amadurecendo. Então cada grupo fez de 2 a 3 matérias e aí eles iam comentando as matérias dos colegas. E aí o blog foi criando corpo, houveram inclusive comentários e interesse de outras pessoas, de outros blogueiros, e o trabalho acabou criando um corpo mais do que a gente imaginaria que iria acontecer. Professor Sidney Ribeiro, trabalho com a oficina Raicaístas, que consiste na pintura mural com os temas da arte paranaense, da arte de um modo geral. Aqui, por exemplo, são os trabalhos agora de 2014, onde nós temos um tema mais diversificado, com vários períodos da história da arte, vários estilos artísticos, várias correntes estéticas representadas através dessas pinturas murais. Foi bastante gratificante a participação do projeto no livro Amintas Ontem e Hoje, onde pôde ficar registrado todo esse processo das pinturas murais, que iniciou-se lá no ano de 2011, primeiramente com os símbolos oficiais, os brasões do Estado, o brasão federal, o brasão de armas e também o próprio brasão da escola, que foi confeccionado num concurso que nós promovemos e foi desenhado por um de nossos alunos, ex-aluno agora, né? Esse projeto teve continuidade no ano de 2012, onde nós representamos no espaço interno dos muros da escola a fauna e a flora paranaense, com os pinhão, os pinheiros, os símbolos, né? A gralha azul, entre outros pássaros, componentes dessa fauna e flora paranista. Depois, na sequência, em 2013, nós representamos um pouco da história de Pinhais, a história do Paraná, dos tropeiros, os ciclos comerciais, os ciclos de colonização da nossa terra, agora já no espaço externo da escola. E finalmente, neste ano de 2014, nós então trabalhamos a história da arte de uma maneira mais ampla. Deixamos de trabalhar apenas os temas paranistas, da nossa história, da nossa fauna, e trabalhamos a história da arte de um modo mais amplo, mais geral. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer e explicar que eu estou agora retomando os trabalhos da Fanfarra Tambores de Fogo a partir desse ano. E nos anos, desde do seu surgimento em 2009 até 2013, era o professor Zé Roberto que era o responsável pela fanfarra. E a ele que a Fanfarra Tambores de Fogo deve muito. Também o trabalho da pedagoga Eliane foi fundamental também em todo esse processo de estruturação da fanfarra, de compras de materiais, de organizações, a parte pedagógica, disciplinar e tudo mais. Bom, representando o professor Zé Roberto em toda a sua história, primeiramente eu gostaria de dizer que ele sempre deixou bem claro o seu objetivo, a sua filosofia que ele gostaria que fosse empregada na Fanfarra Tambores de Fogo, né? O trinome de guerra da fanfarra, que diz
disciplina, atitude, ordem, disciplina, acho que dá para representar bem qual que era a filosofia do professor Zé Roberto, né? Ele queria uma fanfarra que fizesse um apoio pedagógico, que os alunos em sala de aula também tivessem um bom trabalho lá e que lá tivesse uma ponte, uma ligação com a fanfarra. Ou seja, alunos bons em salas de aula, né, com ótimas notas, tendo um acompanhamento do professor, permaneceriam na fanfarra. E a própria participação na fanfarra dependeria dessa participação ótima em sala de aula. Então foi essa a primeira ponte. O professor Zé Roberto também tentou trabalhar com a ideia, e trabalhou muito bem com a ideia da disciplina, da ordem, da regra, né? Ele enfrentou todas as dificuldades que vocês imaginam que deve ser começar uma fanfarra, um trabalho de música em um colégio do zero, como foi no ano 2009, né? Ele vai explicar um pouco melhor em seu capítulo, no último capítulo inclusive do livro sobre tambores de fogo, né? Fanfarra Tambores de Fogo. E nesse capítulo ele fala um pouco sobre as dificuldades, faltando instrumentos, com poucos alunos, começou com 13 alunos, apenas 9 apresentavam, né, a estrutura de 2009, com essas dificuldades com alunos, faltando equipamentos, comprar equipamentos. Bom, mas... E ao longo dos anos, 2010, 2011, 2012, 2013, o professor Zé Roberto permaneceu na filosofia de trabalho, divulgou muito bem os trabalhos da fanfarra, participou de festivais de música de fanfarra, participou de apresentações, desfiles cívicos, né, até mesmo no centro cívico, participou em várias regiões e ao longo desses anos ele foi estruturando os equipamentos, como vocês podem ver hoje. Nós estamos com um bom arsenal musical, com os bumbos, ou os chamados fuzileiros, as caixas também, terminando as caixas dos outros lados. Aqui vocês podem observar as partes dos pratos. Nós temos os tons e os chamados treme-terras, que acompanham a nossa fanfarra. Nós temos também liras e escaletas, que são instrumentos que não estão conosco agora, porque os alunos precisam sempre estar acompanhando esses instrumentos e estudando em casa. Então a gente tem todo um trabalho de confiança com os alunos, eles levam as liras, as escaletas, treinam. Então hoje é uma estrutura muito bacana, roupa de gala. Nós vamos inclusive apresentar, já fomos apresentados, né, hoje no sábado, no lançamento. Vocês viram então todo o material, as vestimentas de gala, todos esses equipamentos, e deve-se ao trabalho muito bem executado do professor Zé Roberto, da professora Eliane, e também em geral, né, todo um comprometimento da professora Nilma, da professora Sebastiane, da professora Osnin, sempre acompanhando muito a fanfarra Tambores de Fogo com as compras, com todos os equipamentos, estruturando muito bem a fanfarra. Nossa, eu me sinto muito orgulhoso de poder dar continuidade a esse trabalho, e me sinto muito realizado também, eu que gosto de música, participar de um projeto que eu sei que nós temos uma lista de espera de 40 alunos esperando uma vaga na fanfarra hoje. Então realmente é uma realização pessoal muito grande para mim, participar e me orgulhar, dizer que eu sou hoje o professor regente e que vou continuar esse legado deixado para mim, professor regente da fanfarra Tambores de Fogo. O trabalho do Edilson, marido da Miriam, da diretora Miriam, que fez todo um trabalho de organizar um segundo andar para organizarmos todos os equipamentos, tudo em ordem, tudo deixado de uma forma que possa não prejudicar e possa garantir a segurança do equipamento e a vida útil, claro, né, aumentar ela com certeza, né. Todo esse material feito de madeira, muito bem feito, gostaria também de destacar. Sou professora de História. Eu fui uma das colaboradoras do livro, né, do Colégio Amintas de Barros, que vem com o intuito do quê? De resgatar um pouco da história, né, do Colégio Amintas e todos os seus projetos que existem até hoje. Qual que foi o principal objetivo? Resgatar a memória, né, e a identidade do